Fala galera do canal de estudos, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui para trazer uma aula sobre dilatação superficial, que vai ser a primeira aula do nosso assunto, do nosso novo assunto de física do primeiro bimestre, tá certo? Porque eu vou ter que trazer duas aulas para vocês, porque são conteúdos que precisam de muita atenção de vocês e que eu também vou resolver algumas atividades com vocês, para vocês meio que exercitarem. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos falar é da dilatação superficial, tá certo? Essa aula vai ser sobre dilatação superficial e a outra vai ser sobre dilatação volumétrica, que na volumétrica a aula vai ser um pouco maior, mais estendida, por causa que precisa de mais atenção. Mas vamos focar na superficial. Vejam só, a fórmula da superficial está aqui em cima, vocês anotem aí no caderno de vocês, que nós vamos explicar cada coisinha. Bom, antes de tudo, nós precisamos saber por que é superficial. O que é uma superfície? Superfície é tudo aquilo que é bidimensional. Por exemplo, o chão de uma sala é uma superfície porque tem duas dimensões, que é a largura e o comprimento. Beleza? Isso vocês deixem aí, já que a dilatação superficial é algo que vai acontecer em superfícies, em espaços bidimensionais, tá certo? Vocês escrevem muito bem isso aí, bidimensionais, nas características. Também vai aparecer aqui alguns dos elementos que mais ocorrem em dilatação superficiais, porque às vezes nas questões vai aparecer questões que não vai especificar exatamente que são dilatações superficiais, mas como vão ocorrer nessas superfícies, vocês já vão logo deduzir que vocês vão usar a fórmula da dilatação superficial. Tudo bem, gente? Agora partindo para a fórmula, vocês estão vendo aqui que é ΔA igual a A0 mais esse B estranho mais variação de temperatura. Eu vou explicar bem rapidinho aqui. Bom, ΔA é a dilatação da área. Lembrando, superfície, bidimensões, vamos tratar de área, beleza? Igual a área inicial mais beta. Esse B estranho se chama beta, que depois eu falo mais sobre ele. Vezes variação de temperatura. A variação de temperatura, agora recapitulando, é aquela que tem a fórmula TF menos TO, ou temperatura final menos temperatura inicial, que vocês vão precisar frisar isso aí bem. Porque às vezes numa questão pode vir duas temperaturas, vocês vão ter que saber qual é qual para saber a variação da temperatura. Temos a variação de área, que é igual, é a mesma coisa que dilatação superficial, já que área se trata de superfície e o delta se trata de variação, então dilatação, beleza? E A0 é igual a área inicial. Agora partindo para o beta, eu quero que vocês prestem muita atenção. Vejam só, o beta é o elemento mais chatinho dessa fórmula, porque ele pode aparecer de dois tipos na equação, na questão, que é o que? Ele pode já aparecer lá explicitamente o valor do beta, tá certo? Que pode ser, por exemplo, beta igual a 10 vezes, 10 não, a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Mas ele pode aparecer para nós acharmos o beta. E como é que vai fazer? O beta é igual a esta fórmula que está aparecendo aí para vocês. 2 vezes o alfa. Que o alfa, para quem não sabe, é o coeficiente linear que a gente usou na última fórmula de dilatação linear. Mas só que vamos com calma. Vejam só, lá no começo dessa aula eu disse que a dilatação superficial é algo bidimensional. Agora tratando um pouco mais sobre dimensões, a dilatação linear se trata de apenas uma dimensão. A volumétrica vai se tratar de 3 dimensões. Então vamos lá. Porque essa fórmula é 2 vezes coeficiente linear. Porque vejam só, vocês concordam comigo? Se a dilatação linear é apenas uma dimensão, o coeficiente que aparecer lá, que é o linear, já vai ser ele mesmo. Mas só que para nós acharmos o beta em uma superfície bidimensional, ou seja, 2, esse 2 que está aí é indicando que é algo bidimensional. Vamos multiplicar o 2 vezes o coeficiente linear, que é o da primeira dimensão. Recapitulando, é 2 vezes o coeficiente linear que usamos na última fórmula. Por exemplo, se temos na questão, ele deu todos os elementos
e disse que o coeficiente linear é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6, então se colocarmos na fórmula 2 vezes 6, teremos 12. Então, o coeficiente da dilatação superficial, ou beta, é igual a 12. Beleza, partindo um pouco agora para uma questão, eu vou deixar um exemplo que nós vamos partir para a parte de caderno e nós vamos resolver algumas atividades, tá certo? Depois eu dou uma recapitulada na fórmula. Bom, gente, agora partindo aqui para essa segunda parte da nossa videoaula, nós vamos tratar de dois exemplos aqui sobre a equação superficial, tá certo? Vamos lá, eu vou ler e vai estar aparecendo aí na tela para vocês o exemplo. Vejam só, o coeficiente da dilatação volumétrica de um bloco de determinado material é de 60 vezes 10 elevado a menos 5 negativo, Celsius elevado a menos 1. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o coeficiente de dilatação superficial desse material. Então, nessa questão, ele quer exatamente o quê? O coeficiente da dilatação superficial. E ele dá qual dado? Ele dá o coeficiente linear. Ele dá, na verdade, o coeficiente da dilatação volumétrica. Então, vejam só. Essa questão já é um pouco chatinha, porque nós vamos precisar transformar o coeficiente da dilatação volumétrica em coeficiente linear e depois que nós acharmos o coeficiente linear, vamos transformar ele em coeficiente de superficial. Vejam só, a fórmula do gama que vocês vão ver na próxima aula é esta daqui. Vejam só, gama, vamos fingir que esse é um gama bem feito. 3 vezes coeficiente linear. Ele já deu o gama, que o gama é quanto? Como a gente viu, é 60 vezes 10 elevado a menos 5. Então, vamos ter 60, 3, delta linear. O 3 vai passar dividindo, então vamos ter 60 dividido por 3. Coeficiente linear é igual a 20. Nós achamos o coeficiente linear. Só que ele quer o linear? Não, ele não quer o linear. Ele quer o coeficiente de dilatação superficial, que, como a gente já viu, o beta é igual a 2 vezes coeficiente linear. Então, o beta é igual a 2 vezes 20. Beta é igual a 40. E só repete a outra parte. 40 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, vamos para a outra questão. Vejam só. Vai estar aparecendo novamente aí na tela para vocês. Uma placa retangular de alumínio tem 10 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento. A temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Essa placa é colocada no ambiente cuja temperatura é de 50 graus Celsius. Sabendo que beta do alumínio é 46 vezes 10 elevado a menos 6 Celsius menos 1, calcule a dilatação superficial da placa. Uma coisa que eu quero já deixar aqui claro para vocês, na resolução, vocês não vão precisar se estranhar com esse menos 6, com esse Celsius menos 1, porque o número que nós vamos usar mesmo é mais o menos 6 e o número à frente do 10, tá certo? Então vamos para a resolução. Temos aí, ele diz que uma placa retangular de alumínio tem 10 centímetros de largura. Vocês, eu acho que ainda não perceberam, e 40 centímetros de largura. Vejam só, se ele deu comprimento e deu largura, então ele quer que a gente encontre a área do objeto. Porque a área, como eu expliquei na aula, não é largura vezes o comprimento. Então vamos multiplicar. 40 vezes 10 dá um comprimento, dá uma área de 400. Que nesse caso é a área inicial. Beleza? Tudo certo, já temos a área inicial. Há uma temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, a primeira temperatura, TI, temperatura inicial, é igual a 20 graus
Celsius. Essa placa é colocada num ambiente cuja temperatura é de 50 graus Celsius. Ou seja, tivemos outra temperatura. Essa temperatura será TF, será a temperatura final. Beleza? E por que eu estou separando o TF e TI? Porque com isso nós vamos encontrar o ΔT. Ok? Sabendo que beta do alumínio, ou seja, o beta é igual a 46 vezes 10 a menos 6, calcule a dilatação superficial da placa. Então, ele quer o ΔA. Bem simplesinho, vamos lá. Ele quer o ΔA, vamos colocar tudo na fórmula. A0 é 400. Vamos lá, beta é 46 vezes 10 elevado a menos 6 vezes... Vamos lá, vamos resolver essa variação aqui. A variação de temperatura é igual a TF menos TI, logo ΔT é igual a 50 menos 20, ΔT é igual a 30. Tudo certo? Então, o ΔT aqui vai ser 30. Vamos multiplicar apenas esses números que eu vou grifar aqui para vocês. O 400, o 46 e o 30. Porque o 10 elevado a menos 6, ele vai se repetir até o final da fórmula. Tudo bem? Então, vamos lá. Multiplicando aqui. Beleza. Depois da nossa multiplicação, deu o resultado, repetindo 10 elevado a menos 6, deu o resultado 552 mil vezes 10 elevado a menos 6. Tudo bem? Então, isso daqui já é a resposta, mas a questão, para ficar totalmente resolvida e no máximo na fórmula redutiva, vamos ter que excluir isso daqui. E como é que a gente exclui? ΔA, notação científica. O número ele está com o expoente negativo, então a vírgula vai andar para a esquerda, certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ter 0,552. O que? Como ele deu o comprimento em centímetros, vamos ter centímetros quadrados. Essa foi a dilatação superficial do bloco. Tudo certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo e é isso. Daqui a pouco sai a aula 2 sobre a volumétrica, então fiquem ligados e tudo mais. Tchau!